Se tem uma coisa que dá um visual poderoso no shape, é aquele peitoral superior bem destacado. Não é à toa que muita gente passa horas no espelho tentando enxergar algum volume a mais ali em cima, meio que torcendo para a camisa começar a ficar mais apertada. Mas aí vem a pergunta: será que você está treinando esse músculo da forma certa? Porque, meu amigo, não adianta só deitar no banco e sair levantando peso como se fosse um guindaste sem rumo. Existe um jeito certo de fazer esse peito crescer, e eu vou te contar tudinho. Primeiro de tudo, vamos entender o que faz o peitoral superior responder melhor ao treino. Já parou para pensar que a maneira como você empurra o peso influencia na ativação dos músculos? Pois é, não é só levantar e baixar como um robô. O segredo está no ângulo do movimento. Quando a força é aplicada meio inclinada, e não só para frente, o peitoral superior trabalha muito mais. E é aí que entra o famoso supino inclinado. Se tem um exercício que todo mundo recomenda, é ele. Mas calma, não é só subir o banco e achar que já está tudo resolvido. A grande questão é, qual o melhor ângulo para inclinar o banco? Uns dizem 30 graus, outros 45. No fim das contas, o que a ciência sugere é que qualquer coisa dentro dessa faixa já dá um bom estímulo. Mas a verdade é que cada corpo é um corpo. Tem gente que sente mais o peitoral pegando a 30 graus, outros preferem um pouquinho mais inclinado. Então, se o banco da academia permitir ajustes, vale a pena brincar um pouco com os ângulos e ver qual encaixa melhor para você. Agora, nem só de supino vive um peitoral superior de respeito. Existe uma infinidade de variações para turbinar esse músculo. Você pode fazer isso com barra, com halteres, na máquina Smith, com aquela barra cambered que parece torta, e até usando flexões de braço com os pés elevados. Aliás, essa última é uma opção excelente para quem treina em casa ou quer dar um gás a mais no treino sem precisar de equipamentos. O único problema é que, dependendo da posição, a cabeça pode atrapalhar o movimento e limitar a descida. Mas isso tem solução. Basta usar algum suporte, tipo um degrau ou uns apoios para as mãos, para conseguir uma amplitude maior. Agora, uma sacada que pouca gente percebe. O peitoral superior tem um papel importante na flexão do ombro, ou seja, naquela movimentação de levantar o braço. E adivinha só, tem exercícios que aproveitam isso para ativar ainda mais essa parte do músculo. É aí que entram algumas pegadas específicas no supino. Se você quer focar mais no peitoral superior, uma boa ideia é testar o supino com pegada mais fechada. Isso porque, quanto mais perto os braços ficam do corpo, mais o movimento se parece com a flexão do ombro. E aí, quem trabalha mais é justamente a parte superior do peito. Outra opção curiosa é o supino com pegada reversa. Sim, isso mesmo. Segurar a barra com as palmas das mãos viradas para você. Pode parecer estranho no começo, mas tem estudos que sugerem que essa variação pode trazer um recrutamento interessante do peitoral superior. Mas, como tudo na vida, nem todos os estudos concordam com isso. Então é aquele tipo de coisa que vale testar para ver se funciona para você. Aliás, falando em testar, a melhor forma de descobrir se um exercício realmente está funcionando para você é prestar atenção no que o seu corpo está dizendo. Se depois do treino você sente que o peitoral superior trabalhou mais do que o normal, se tem aquela sensação de que os músculos estão cheios, o famoso pump, e até uma dorzinha leve no dia seguinte, pode ser um bom sinal de que aquele exercício está no caminho certo. Claro, isso não é uma ciência exata, e o fato de um músculo estar dolorido no dia seguinte não significa necessariamente que ele vai crescer mais. Mas na falta de outra métrica melhor, essas sensações podem dar uma pista legal sobre o que está funcionando. E antes que alguém pergunte, sim, tem mais opções de exercícios que podem ajudar. O Landmine Press, por exemplo, é aquele exercício em que você empurra uma barra presa no chão, em um ângulo diagonal. Ele direciona bem a força para cima, o que pode ser ótimo para o peitoral superior. O único problema é que, como a pegada é muito fechada, o músculo não consegue se alongar tanto, o que pode reduzir um pouco a eficácia. Mas ainda assim, é uma boa alternativa. Outro exercício que entra nessa lista é o Lees Fend Press. Basicamente, é um movimento que combina um supino fechado com um aperto forte de um peso entre as mãos. Parece interessante, mas tem um problema.
o alongamento do peitoral é bem limitado. E isso pode prejudicar o estímulo ao músculo. Além disso, como a carga que você consegue segurar é limitada, fica difícil de progredir a longo prazo. Ou seja, pode até ser um complemento legal para o treino, mas dificilmente vai ser o carro-chefe para crescer o peitoral superior. No final das contas, depois de tanta opção, qual é a melhor escolha? Bom, o que a gente pode concluir é que não existe uma resposta única. O que os estudos mostram é que várias dessas variações ativam bem o peitoral superior, e as diferenças entre elas não são tão gritantes assim. Então a melhor abordagem é testar e ver qual delas você sente que trabalha melhor para você. Para fechar, vale um exemplo de como isso pode variar de pessoa para pessoa. O Greg Nuckols, do Stronger by Science, por exemplo, percebe que o peitoral superior dele fica absurdamente dolorido quando faz supino reto com pegada reversa, mas nunca sente nada parecido no supino inclinado. Isso mostra como cada corpo responde de um jeito, e por isso a experimentação é tão importante. Então, se quer dar um gás no peitoral superior, a dica é testar algumas dessas variações e ver qual delas faz mais sentido para você. E claro, lembrar que não é só o exercício em si que importa. O jeito como você executa, a carga progressiva e a consistência do treino fazem toda a diferença. E para quem quer um jeito mais prático de organizar os treinos, sem precisar anotar tudo no papelzinho da academia ou no bloco de notas do celular, existe um aplicativo chamado Alpha Progression, que ajuda a planejar os treinos e acompanhar a progressão de cargas de um jeito mais inteligente. Dá até para testar de graça por uns dias, para ver se funciona bem para você. No mais, agora que você já sabe tudo isso, bora testar esses exercícios e fazer esse peitoral superior aparecer de verdade. Porque, convenhamos, se é para gastar tempo na academia, que seja do jeito certo, né?